Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora se ele já validou. Ativo, né? Vamos só reiniciar o servidor. Restart. Pronto. Já está autorizado. Tá? Então vamos dar uma olhadinha então só nas opções. Então olha só. Eu tenho aqui o pool de endereços. A distribuição ocorre do 172.17.01 até o 254. Não recebem IPs 172.17.01 até o 30. Endereço excluso 172.17.0100. Muito bem. Address leases. Aqui está a concessão, o tempo que vai ser emprestado, que o servidor vai emprestar, tá, o escopo de endereçamento. O escopo não é permanente, ele vai durar 5 dias, né? Como a gente fez a configuração, a gente viu que colocamos como padrão 5 dias, né? Depois disso inicia-se, né, o processo de troca. Na verdade, em 50% do tempo, né, em 2 dias e meio ele começa a verificar, tá? Depois em 75%, 90% ele começa a fazer a atualização das informações, tá? Lista de reservas, aqui a gente consegue atrelar um endereço IP a um MAC address. Então, por exemplo, se eu quiser que este computador sempre receba o mesmo endereço IP, eu faço uma reserva, eu pego o MAC address dele e emendo com, na verdade emendo não, eu amarro, né, com o endereço IP que ele pegou. Então, enquanto eu não trocar a placa de rede dele, ele sempre vai receber o mesmo endereço IP. Opções de escopo, né? Aqui tem uma série de opções, tá, pessoal? Que vai, né? Se você for ver aqui, ó, servidores de hora, servidores de nome adicionais, né? Servidores de log, cookies, né? Cada um tem algum tipo de proposta, né? Tá? Algumas tecnologias proprietárias dependem, né, das opções, né? Tá certo? A gente não vai ver isso aqui porque isso aí, como eu falei para vocês, é muito particular, né? Depende da tecnologia, do que você precisa, você usa, né? Então eu estou usando como standard options, né? Ou padronizado, né? É aquilo que ele oferece, tá? Então vamos deixar assim. Políticas, né? Também a gente consegue criar políticas de segurança, tá? New policy, né? Algum tipo de política específica, tá? Filtros, né? Permitir ou negar, né? Negar, por exemplo, se, como eu falei para vocês, o DHCP, ele sem nenhum tipo de segurança, em uma rede, em um ponto de rede dessa rede que está conectado, tá? Se um computador for conectado ali, obviamente que na hora ele vai desencadear o processo de pedido de IP, isso vai ser autorizado e ele vai navegar normalmente naquela rede, ele percebe aquela rede, vai ficar como um host válido na rede. Muito bem, isso é um problema, né? Porque em uma rede alguém com má intenção pode rastrear, né, todos os hosts dessa rede à procura de falhas de segurança. Então o que acontece? Um host desconhecido você pode adicionar na lista, tá, de negação, tá bom? Então, pessoal, a permissão é ao contrário, né? Você consegue garantir que um host vai acessar vai receber endereços, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar agora esse endereço, esse computador Windows, tá? Deixa eu ver como é que está o IP dele.
Vamos ver aqui. Porque tecnicamente, né, pessoal, como eu estou... Ah, ele acabou pegando, tá vendo? Ele acabou pegando o IP dessa própria rede, né? Então, o que que acontece? Ele já deve estar lançado aqui, ó. Na verdade, até o outro, o meu computador de trás acabou pegando o endereçamento. Eu vou excluir, porque senão eu não tenho internet. Mas ele tá aqui, ó, desktop, tá? Ele está online, né? Vamos dar uma olhada aqui nas configurações dele. Desktop OOSMQNT, né? Tá aqui, tá? Se eu quiser, então, por exemplo, colocar ele na reserva, aqui, ó, então eu adiciono ele à reserva, tá? Empréstimo convertido com sucesso para reserva. Então na reserva eu tenho ele aqui, ó, aqui, ó, tá? Se eu entrar nas propriedades, ó, mediante ao MAC 00C29AB0526, esse endereço IP é garantido sempre para ele. Então, enquanto esse computador aqui tiver aquele MAC, ele vai receber o mesmo endereço IP, tá bom? Agora vamos ver, pessoal, como que funciona, né, essa parte do DHCP no Packet Trace, né? Eu tenho um modelinho simples aqui de Packet Trace, tá? Então é um router, eu vou colocar o serviço no router. Nenhum deles aqui tem endereço IP, tá? Então eu vou fazer uma coisa bem simples, só para a gente ver como que ele funciona, né? Então eu vou colocar o DHCP no router, tá? Ele está no roteador. Então no N configure terminal. Tem que configurar a interface, obviamente, né? A interface do router, né? Intfa 0/0, eu coloquei ele no 0/0 aqui, ó, dá para vocês verem, tá? IP address 10.001.255.255.255.0 no shutdown. Então ela está up, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou sair da interface, vou configurar IP DHCP. O nome do pool, né, ali a gente colocou teste, então isso aqui vamos colocar teste também, pool teste aula, teste aula. A rede dele vai começar no 10.0.0.1 máscara 255.255.255.0. O default router dele, default router, vai ser o 10.0.0.1 e o DNS server vai ser o 10.0.0.100. Opa, é DNS, não DSN, DNS, tá? Então está pronto, bem simples, né? Só que aí eu vou ter que excluir alguns endereços, tá? Por exemplo, o DNS server e o router eu vou excluir, tá? Então eu vou dar um IP DHCP excluded address, o 10.0.0.100 e vou tirar o 01 também. Então está pronto.
Vamos fechar aqui e vamos ver como é que funciona essa parte. Então, vou abrir um computadorzinho e vou pedir para ele pegar via DHCP. Deu o endereço 10.0.0.2, né? Máscara 255, 255, 255.0, o gateway 10.0.0.1 e o DNS server 10.0.0.100. Muito bem. Agora nós vamos ver, pessoal, eu vou colocar no modo de simulação para a gente ver o trâmite de pacotes, tá? Vocês vão ver a carga de rede que ele exige, né? O DHCP, ele é um processo broadcast, né? 100% broadcast. Então eu vou marcar aqui só o protocolo DHCP para ele mostrar para a gente, tá? E vou pegar essa estação aqui e vou gerar um pacote, ó, desktop, vou gerar aqui, ó, um pacote de DHCP, ó, gerou o pacote aqui. Então, se eu clicar no pacote, você vê que ele é um pacote de camada 7, ele não sabe nada, ó. IP do servidor 00, cliente 00, né? A porta que ele sai, a 68, vai para a porta 67 aqui em cima, IP 0, só que o destino, né? Olha só, 255, 255, 255, 255, né? E na camada 2, ó, tudo FFF. Isso daqui, pessoal, é broadcast, porque esse computador aqui, ele não tem IP. Se ele não tem IP, ele não sabe quem que é o servidor. Então ele tem que mandar para todo mundo, tá? Ele não tem nada. A única coisa que ele tem é um MAC address, tá? Então vamos executar o primeiro. Agora ele vai gerar a broadcast, tá? Então quer dizer, esses dois aqui já era destruído, né? Chegou no router, tá? Chegou no router. Muito bem, então vamos agora ver o que o router vai responder, ó. Outro processo broadcast, ó. Se você olhar aqui, ó, olha aqui, ó, broadcast de camada 2, ó, tá? Então o que é isso aqui? É uma oferta de endereçamento, né? Tá vindo do 10.0.0.1 e ele tá oferecendo, ó, o seu cliente, né? Endereço do seu cliente 10.0.0.3, né? Então vamos dar o próximo, ó, foi para todo mundo, tá? Não acabou ainda, né, pessoal? Tá? Agora ele já sabe quem que é o endereço do servidor, né? Então o que ele vai fazer? Confirmar, né? Então o outbound dele vai ser um outbound, ele é um pacote de confirmação, tá? Então ele vai confirmar aqui, ó, capture forward, outra vez o broadcast, e o servidor de DHCP vai mandar outro broadcast, tá? Então quem que é o DNS server está aqui, o endereço do servidor, né? Todas as informações estão aqui, né? Por fim, mais um broadcast. E aí o seu servidor, o seu cliente já tem um endereço IP. Então esse é o processo de DHCP, pessoal. E como vocês podem ver, ele é um processo broadcast, tá? Ou seja, essa troca tem que ser como broadcast por conta de que as estações não sabem quem é o roteador. Tá certo, pessoal?